Voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias preocupantes, importantes também, sobre segurança e justiça. Muito bom dia, Pedro. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você e para quem está nos acompanhando no Jornal Gente nesta manhã. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a PEC da Segurança Pública, um assunto que está em pauta e deve retornar de alguma forma para chegar em algum momento até o Congresso Nacional. O presidente Lula e a sua equipe convidaram na semana passada governadores para conversarem sobre segurança pública. Na verdade, a ideia é louvável, né? O governo federal aproximar os estados para discutir segurança pública. Pena que não foi isso que aconteceu efetivamente. O que o governo quis foi empurrar para os estados uma proposta de emenda constitucional que tira a autonomia dos estados na questão da segurança pública e faz com que a grana que o governo federal passe aos estados, ela só chegue efetivamente à ponta se os estados concordarem com algumas políticas adotadas pelo governo federal. E dentre essas políticas está, por exemplo, a ideia de tornar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal como instrumentos de polícia ostensiva. Ora bolas! Não foram esses mesmo que estão sugerindo essa ideia, que criticaram a utilização da Polícia Rodoviária Federal em operações no Rio de Janeiro há uns tempos atrás, quando a Polícia Rodoviária Federal decidiu fazer um enfrentamento que as polícias deveriam fazer do crime organizado. E foi muito recriminada por isso, até porque aconteceram sim alguns excessos que precisariam ser corrigidos. Mas foi esse instrumento utilizado, a Polícia Rodoviária Federal, que até chamou a atenção de alguns, porque a Polícia Rodoviária está atuando em morros do Rio de Janeiro. Bom, porque foi a corporação que topou a parada, que descobriram ali que era possível, de alguma forma, fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento, ele tem de ser feito e hoje em dia o que nós vemos é uma dificuldade com ações como, por exemplo, uma DPF, uma ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal durante a pandemia e que foi referendada depois da pandemia, que dificulta que forças de segurança possam subir morros no Rio de Janeiro. Então esse é o primeiro ponto a ser colocado. Depois, vai liberar grana só para quem concordar com esse tipo de ação? E outra, qual é a credibilidade daqueles que estão colocando hoje o assunto em pauta? Vamos pegar, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que quando foi ministro do Supremo Tribunal Federal, fez questão, muitas vezes, de defender o desencarceramento em massa da população carcerária. Ele acredita que quem tem que ir para a cadeia são apenas alguns bandidos. Outros bandidos devem ter o benefício de voltar ao convívio social e passarem aí por reciclagem, por penas mais brandas. É dessa forma que nós vamos combater o crime organizado, é dessa forma que nós vamos conseguir enfrentar essa situação e mudar efetivamente o que está acontecendo? Nessa reunião, nós acompanhamos discursos muito ponderados e essenciais, como o de governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que mostrou ali o que está sendo feito no estado. E acabar com essa autonomia é desmontar um esquema que está funcionando, que está combatendo o crime. Tanto é que a quantidade, de delitos praticados no estado, ela vem caindo. Os dados estão mostrando isso. Então não adianta querer brigar com a matemática e colocar a ideologia à frente dos números, porque nós não vamos resolver o problema. O que nós precisamos sim é dar mais autonomia para os estados, nesse esquema federativo que foi desenhado para o país e que não é muitas vezes respeitado. Hoje nós não temos essa autonomia e tenho certeza que se alguns estados tivessem essa autonomia, os índices criminais poderiam estar ainda mais baixos. E é importante também envolver o judiciário, porque nos últimos dias, nas últimas horas, nós contabilizamos mais 2 decisões difíceis de engolir. Uma delas, do STJ, que referendou a soltura de primeira instância de um criminoso preso com 900 quilos de cocaína, transportando a droga dentro de um caminhão da cidade de Londrina até Diadema. Ele foi parado pela polícia, não parou, tentou fugir, a polícia prendeu, ele confessou que ia receber 15 mil reais para transportar 900 quilos de cocaína escondidos dentro do baú do caminhão.
que aconteceu com ele na audiência de custódia e foi colocado em liberdade. Qual o argumento da juíza que soltou? É réu primário, tem esposa, tem filhos, tem que voltar às ruas porque ele não é um bandido perigoso. Pô, tá ligado a uma organização criminosa e receber grana da organização criminosa? O que é preciso fazer mais para ficar preso? Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo modificou a decisão, mandou para cadeia. Mas o ministro Sebastião Reis Júnior, anote esse nome, Sebastião Reis Júnior, já falei várias vezes o nome dele aqui, sexta turma do STJ, mandou soltar, né? Quem está mais próximo ali do criminoso é a juíza de primeira instância. Olha o argumento do ministro, ela que sabe o que tem que ser feito, a legislação não sabe nada. E o outro bandido que foi morto no Rio de Janeiro, na linha vermelha num tiroteio. 180 passagens pela polícia. 180. Vai tentar explicar isso em qualquer lugar do mundo para tentar ver se algum jurista entende que o cara tem 180 passagens pela polícia e estava nas ruas aí trocando tiro. Dessa vez, ele levou a pior, acabou morrendo no tiroteio que aconteceu na linha vermelha, ladrão de carro dos mais procurados no Rio. Então, esses são dois exemplos para mostrar o que a gente precisa fazer com a segurança pública e não adianta, se não tiver lei mais dura para combater o crime, nós não vamos conseguir vencer essa epidemia que vivemos de violência.